O escravo não tem lugar permanente aonde? Vira e mexe. Você não consegue se relacionar na família de Deus? Você não consegue ter uma família sadia? Porque quem é que está doente? Quem é que está com raiz de amargura? Quem é que fica perturbado por causa da raiz de amargura? Quem é que se exclui da graça de Deus? Quem é que não consegue ver o Senhor? Diga eu. Porque não perdoa. Você vive pecando. É escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ele vai viver em paz com todos. Na sua família e na família de Deus. E com todos. Amém. Porque ele é curado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão. Dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas para esse Jesus, cara. Que obra. Que obra linda. Obrigado, Senhor. 2 Coríntios 10, irmãos. Olha como tudo é tão claro na palavra. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quantos ainda são seres humanos aqui? Alguém aqui já virou anjo? Anja? Não? Que bom, então vocês são como eu. Ainda somos seres humanos. Temos luta, temos ou não temos, irmãos? Já vimos bem claro. Faz parte da provação cristã. Mas nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, embora sejamos homens, não são humanas, ao contrário, são, diga bem claro, são, com mais convicção, são poderosas em Deus, aleluia. Para quê? Para destruir fortalezas, aonde? Bota de novo. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto. Quem eu possa conhecer ou perscrutar? Aí Deus diz, Jeremias 17, 19, eu sondo o coração, eu prescruto, uau, para dar segundo, a cada um segundo as suas obras. Mas também Ele prescruta para destruir as fortalezas aqui dentro. Que são essas fortalezas? Vocês querem saber? Querem que eu explique? Não explico. Por quê? Olha o que são essas fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativos todo o pensamento. Então aonde que são essas fortalezas? Aonde? Nos nossos pensamentos. Que pensamentos são esses? Pensamentos de argumentos, pensamentos de, eu sou assim mesmo, porque você não sabe como eu sofri na minha infância, eu nunca conheci meu pai e minha mãe, eu fui desprezado, eu fui tentativa aborto, eu abortei, vai ficar nisso. E conhecereis a verdade. Se o Filho libertar, isso aqui está falando para quem? Judeus que creram nele, crentes, filhos. Quantos são filhos? Isso aqui está sendo falado para quem, irmãos? Para crentes. E esses pensamentos, esses argumentos, essa pretensão, esse orgulho de você se defender, isso impede o quê? O conhecimento de sem santidade ninguém verá Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, essas fortalezas fazem o quê? Dificultam, impedem nós sermos obedientes a Cristo. O que está acontecendo nesse retiro? O que a palavra está fazendo na nossa vida, irmãos? Não está indo lá dentro? Sim ou não? Na sua vida, fala agora. Está confrontando a sua vida? A sua família? Diante da Bíblia? Para quê? Para tu sair daqui, foi tanta palavra dura, eu nunca mais quero ouvir o Giovanni. Ele não prega, só lê a Bíblia. E o pior é que repete. Que culpa tenho eu se a Bíblia repete? Nós lemos a Bíblia, meu irmão. Mas foi tão longa. Quanto tempo você fica na frente da televisão?
E o que traz para você? Ou no Face? Agora sim você está no Face. Face a face com Deus. Face a face com a Bíblia. Deus está escrevendo no seu Face. A seu respeito. Ele tem compromisso com você. Curar você. Libertar você para abençoar as suas gerações. Dá um glória a Deus. Yeah! Aleluia! Aleluia! Quebrar toda a cadeia. Tudo que te impede de obedecer a Cristo. É povo feliz. Glória a Deus, irmão. Vocês merecem um prêmio no final, tá? Eu acho que vou ter que dar um DVD, alguma coisa de presente para você me aturar tanto. Ei, glória. Aleluia. Aleluia. Vamos ver, irmãos. O que nós já vimos em 1 Pedro 1. Uma vez que vocês chamam pai, olha aqui, pater, progenitor. A mesma palavra lá de Efésios 3, 14 e 15, que diz, toda a família, oro para que vocês, e rogo por vocês, toda a família que leva o nome do Pai. Uma vez que vocês chamam Pai, quantos conseguem dizer com liberdade, Pai? Para Deus, você consegue dizer? Quando você diz Pai, não tem alguma lembrança de decepção, amargura do seu Pai? Olha o que diz aqui, irmão. Uau, nós já lemos. Esse Giovanni vai repetir de novo. Só que agora em outro contexto. Olha só. Uma vez que vocês chamam pai, pater, aquele que julga imparcialmente as obras do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe. Não, você chama de pai, então ele julga a obra de quem? É você e a Bíblia. Porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que significa isso, Giovanni? Olha só, aleluia. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha só, irmão. Eu daria um glória a Deus. Não foi prata ou ouro, foi com o que então? Ah, sim, mudando de igreja. Não? Tendo um ministério na igreja, tendo um título. Como é que Deus nos resgatou? Influencia ou não influencia, irmãos? Que nós vivemos no nosso com nossos antepassados, sim ou não? Mas o que é que nos redime disso? Ah, assim não vale, vocês já estão, vocês estão colando, tá? Mas, pelo precioso, vamos ler juntos? Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Dá uma glória a Deus. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Vamos viver olhando para trás? Filipenses 3, texto paralelo. Não que eu já tenha alcançado, diz Paulo, lá pelo versículo 10, 11, 12, 13, dali todos esses versículos. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, trato elas com o sangue, e sigo para adiante, sigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vocês querem ouvir uma voz mais meiga agora? Mais doce? Querem? Pode ser? Eu só vou dizer suas iniciais. Elizabeth Russi de Carvalho Zimmermann. Ai, meu coração salta, é verdade. Vem aqui, meu amor. Justo, primeira pergunta que eu faço: quantos querem que a sua geração seja uma geração abençoada, de homens íntegros? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua atitude com os seus pais? Você foi como eu, o filho que mais incomodou em casa? Ou você foi um filho extremamente desobediente, enganou seus pais, fez um monte de coisa escondida? Você já acertou isso, querido? Porque olha a continuação. Honra teu pai, olha aqui, ó. Aqui é pater também, é gerador, progenitor, homem. Honra teu pai e tua mãe. A palavra no original, mater, mãe ou pátria. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Porque esse é o primeiro mandamento com
Para quê? Vamos ler juntos? Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Querido, eu vou ficar em pé agora. Olha bem aqui, queridos. Será que aqui não explica boa parte do que você está vivendo mal na sua vida pessoal, no seu casamento, no tratamento com os seus filhos? Você está negando a sua fé e é pior do que o incrédulo? Será que aqui não está a explicação que você não tem honrado, não acertou as suas desobediências do passado com os seus pais? Eu fiz isso, irmãos. Quando comecei a ter consciência dessas coisas, fui para o meu pai, agora é 31 de dezembro de 2014, fizeram 14 anos que meu pai faleceu. Ele faleceu dia 31 de dezembro de 1999, foi enterrado em 1º de janeiro de 2000. Mas antes dele falecer, quando eu comecei a ter consciência dessas coisas, eu fui pedir: pai, vem aqui, cheio de cabelinho branco. Eu disse: pai, eu vim te pedir perdão porque eu sei o quanto eu te incomodei, o quanto eu te decepcionei, o quanto eu fui um filho desobediente. Eu estou entendendo que isso tudo desagradou a Deus. Eu vim te pedir perdão, pai. Eu sei que boa parte desses cabelos brancos na sua cabeça fui eu que coloquei, porque eu capotei, irmãos, 3 carros antes dos 18 anos. Bati umas 5 vezes. Não entrei em drogas, porque na época nem tinha. Não é que eu seja tão velho assim, né? Só 60 anos, agora eu já posso furar a fila no banco. Já sou prioridade. Uau! Só para aliviar um pouquinho, vai mais canelada agora. Olha só, irmão, fui lá pedir perdão para ele. Glória a Deus que depois de um tempo ele faleceu. Vou abrir meu coração com vocês. E um grande erro que eu cometi, irmãos, que eu nunca mais vou fazer. Eu sabia que meu pai estava nas últimas horas. Eu dei a primeira dose de morfina para ele, que os outros remédios, Tilex e os outros não davam mais conta do câncer. Eu dei aquela dose, mas eu tinha feito uma aliança boba. Eu não entendia esses princípios que eu estou falando agora, que se eu não cuidar da minha própria família, eu neguei a fé e sou pior do que incrédulo. Por causa de uma pressão pastoral, de aliança, de todo final de ano, todo o ministério passar junto, eu deixei meu pai aqui em Pissarras, e voltei para uma outra cidade que eu estava, que eu não vou nem dizer para não localizar, porque eu tinha uma aliança com o meu pastor, de estar junto no final do ano, mas eu sabia que meu pai ia morrer. Uma das loucuras da minha vida, cheguei nessa cidade que é bem longe, 11 horas da noite de avião, 5 horas da manhã me ligaram que o pai morreu. E eu não pude estar perto da minha família. Nunca mais vou fazer isso, e nunca faça isso, meus filhos. Não tem aliança de igreja, não tem aliança nada. A minha fé é provada quando eu cuido da minha família. Não sabia isso, não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Por isso eu me arrependo profundamente. Estou tentando compensar com a minha mãe agora, ali em Pissarras. Está em cadeira de rodas. Dá carinho para ela e creio que Deus não vai mudar. Talvez o grande problema do teu casamento, da sua vida, esteja nesse mandamento que você não está cumprindo. Honrar o teu pai e tua mãe. Ir lá pedir perdão daquilo que você desobedeceu, que desagradou a Deus. Ir lá dizer: pai, mãe, eu queria pedir perdão disso. E naquilo que eles erraram, você pedir perdão. Você perdoar ele, liberar perdão sobre a vida dele. Quando você liberar perdão, você cura, tira do teu coração a raiz de amargura. Aí você não vai mais se excluir da graça de Deus. E a graça de Deus vai te capacitar. Já vamos ver. Continua o texto. Pais, agora, pater. De novo, homem, tá? Progenitor. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quantos querem filhos seguindo ao Senhor? Quantos querem filhos que estejam debaixo do primeiro mandamento com promessa? Filhos que honrem você, pai e mãe, quantos? Se você quer,
primeiro você tem que ser um modelo para eles. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Você está ensinando para eles que você vai ensiná-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se você foi um filho desobediente, que é a instrução anterior, aliás, a instrução anterior ainda é marido e mulher, marido como cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher sujeita ao seu marido, respeitando o seu marido. Quando os filhos estão nesse ambiente, aprendendo, criados, segundo a instrução e o conselho do Senhor, os filhos vão seguir não apenas o ensinamento, mas principalmente o exemplo dos seus pais. Quantos querem filhos abençoados? Debaixo do primeiro mandamento com promessa. Quer? Quem é que tem que dar exemplo para eles de honrar pai e mãe? Se eu perdoar, claro, aí sim eu posso amar e cuidar da minha família, irmãos. Onde é que é a maior dificuldade da gente ser cristão, irmão? Já vimos. Aonde? Está aqui agora. 1 Timóteo, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, quantos são filhos ou netos crentes? Você é filho ou você nasceu de uma planta? Hã? Quantos são filhos? Quantos são netos? Quantos tem pais, avós? Então é para nós isso daqui, irmãos. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam, primeiramente, a colocar a sua religião em prática. Como? Algumas versões dizem piedade. Como? Leia comigo. Cuidando de sua própria família. O que significa isso aqui? Retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós. Mesmo se eles te feriram, mesmo se eles te abandonaram, mesmo se eles foram injustos, sim ou não? Pois isso agrada a Deus. Então, meu irmão, só te resta uma coisa: perdoa os teus pais e avós por aquilo que eles erraram. Arranca do teu coração toda a raiz de amargura. Amém? Amém? Amém. Volta o teu coração para os teus pais. Isso vai te capacitar a voltar o teu coração para os teus filhos. E você vai entrar debaixo da promessa. Se você honra teu pai e tua mãe, você vai viver bem. Se você honrar teu pai e tua mãe, os seus filhos vão te honrar. E eles também vão viver bem. E vão estar debaixo da promessa. Isso agrada a Deus. E o Timóteo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os de sua própria família, o que diz a Bíblia? Negou a fé, e é pior do que um descrente. Olha só, irmão. Olha em que contexto tudo, irmão. A verdade que liberta. Olha só, queridos. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem que Cristo está purificando-nos pelo lavar da água mediante a palavra? Quantos creem? Olha o que Jesus disse em João 8, 30 a 36. Olha só, João 8, 30 a 36. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão permanecer na e conhecerão com a palavra, permanecendo na palavra, conhecerão o que está acontecendo aqui, irmãos? A palavra está revelando a verdade sobre cada um de nós, sim ou não? Sobre a situação da nossa família, diante da Bíblia. E conhecerão a verdade, e a verdade os... Quantos querem ser libertos de todo esse passado, irmãos? Cara, nossos filhos, nosso casamento não pode mais estar debaixo dessas maldições, irmãos. Não pode mais. E eles responderam: olha, nós somos crentes, muitos anos. Nossos pais eram crentes. Nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos. Para quem foi falado isso aqui? Judeus que haviam crido nele. Olha só. Vamos dizer, dupla experiência cristã. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você, Jesus, pode dizer seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Fica perturbado. E olha só o que acontece. Você perturbado?
contamina a muitos. Estraga o casamento, estraga o ambiente, estraga os teus relacionamentos, não consegue viver em paz com todos, porque está cheio de amargura. E se você insiste em permanecer nessa amargura, nessas lembranças amargas, nessas raízes de amargura, você está se excluindo da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. Aqui também tem até uma doença mais recente que é o transtorno bipolar, entre outros quadros clínicos. É aquela pessoa que é mansa, mas de repente alguém faz alguma coisa ou age de alguma forma, aquela pessoa sai do sério e vai para outro extremo, transtorno bipolar. Ou uma pessoa que é muito dinâmica, muito alegre ou muito comunicativa, de repente alguém confronta ela com alguma coisa, faz alguma coisa, ela fica que nem uma ostra, se fecha. O que tem no interior dela? Raiz de amargura. Então, o que é que causa a raiz de amargura? O que causa a raiz de amargura? O que é que traz a graça de Deus para a nossa vida? O perdão. Deus nos perdoa, e porque Ele nos perdoa, Ele dá a sua graça. O que é que nos exclui da graça de Deus? A raiz de amargura. E a raiz de amargura é o quê? É uma lembrança que eu tenho do passado, alguma experiência vivida no passado, que quando brota dentro de mim, porque eu não perdoei, me perturba e contamina muitos. Então esse aqui é um resumo do que nós estamos vendo até aqui. Vamos ler juntos? A falta de perdão gera o quê? A raiz de amargura, quando brota, causa o quê? E essa perturbação na sua vida tem trazido o quê? Contaminado a muitos. Será que o teu casamento está contaminado com a raiz de amargura do teu coração? Será que o relacionamento com os seus filhos hoje, ou com os seus pais, hoje está contaminado pela raiz de amargura? Vamos lá então, entender que perdão não é sentimento. Mas eu não sinto. Não é questão de sentimento. Perdão é mandamento. Olha o que Jesus diz. Vamos orar juntos. Aqui já a palavra pater, tá? Já fala de paternidade, tá? Pai nosso, é o espírito paterno de Deus, não é o progenitor, tá? Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, vamos ler juntos? Seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, vamos lá. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Olha, nós estamos determinando a medida da graça para a nossa vida, na mesma medida do nosso perdão. Assim como nós perdoamos, Pai, nos perdoa também. E assim que quando nós não perdoamos, já vamos ver. Vamos ler junto 12 de novo? Vamos falar na primeira pessoa, como nós estamos aplicando tudo a você, depois a sua família e a Bíblia, esse confronto. Vamos lá, vamos dizer na primeira pessoa: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Qual mal? De não perdoar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém. É um pastor amigo meu que tem costume de toda oração que ele faz, ele sempre termina assim. E todos digam amém. Vamos lá.
Glória a Deus. Olha como Jesus reforça esse assunto da raiz de amargura, que me exclui da graça de Deus, que perturba, que brota, perturba e contamina o ambiente, que me impede de ver o Senhor. Vamos lá, vamos falar na primeira pessoa, porque se eu perdoar as ofensas do meu marido, da minha mulher, do meu pai, da minha mãe, da minha própria família, ou de outras pessoas, se eu perdoar as ofensas dos outros, o que vai acontecer? O Pai Celestial também me perdoará. Porém, se eu decido, eu sou assim mesmo, eu não consigo. Se não perdoar, vamos ler? Se eu não perdoar o pecado dos outros, o meu Pai Celestial não me perdoará as ofensas. Jesus está dizendo, irmãos, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe vocês, e por causa disso, muitos são contaminados com a tua amargura. Honra, perdão e honra, o primeiro mandamento com promessa. Filhos, obedeçam seus pais, goneus, aqui já é outra palavra, tá vendo? Pai e mãe, aqui já fala do pai e da mãe, é outra palavra no original. Vocês já veem que tem 3 palavras sobre pai, a mesma palavra pai em português, aqui já tem 3, ab, pater e agora goneus, já está falando aqui do pai e da mãe. Filhos, obedeçam, em outras palavras, seu pai e sua mãe, no Senhor, pois isso é